Bom, gente, já que a gente está falando sobre arquiteturas, eu vou explorar no vídeo de hoje um tema que é essencial neste meio, né? Que seria API Gateway. Se você trabalha com microserviços ou quer entender como grandes sistemas lidam com milhares de requisições por segundo, este vídeo é exclusivo para você. Eu encontrei essa imagem, não sei da onde, não me recordo da onde eu tirei, eu acho que foi do LinkedIn, de alguma postagem lá, que tem o passo a passo aqui para você entender o funcionamento de um API Gateway, que eu acho bem interessante, tá? Então, primeiro, neste vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo nessa imagem. Então, a gente tem três elementos principais. Nós temos os clientes, que eles podem ser, por exemplo, aplicativos web, mobile ou um computador, um software desktop, tá? Nós temos os clientes. E a partir desses clientes é que tudo começa, né? Então, o API Gateway, eu vou falar API Gateway, tá? É o responsável por gerenciar todas as solicitações dos clientes antes de encaminhá-las para o microserviço. Por isso que ele é tão importante. E daí, no final, os microserviços, eles executam algumas funcionalidades bem específicas, como, por exemplo, fornecer dados, processar pagamentos e outras coisas que permeiam os processos dos microserviços. E agora eu vou seguir o quê? As etapas numeradas nesse diagrama para você entender os detalhes de cada uma delas. A etapa número 1 é a recepção da requisição. É quando o cliente, que pode ser um aplicativo, ou um navegador, ou um sistema desktop, ele envia uma requisição HTTP para o API Gateway. E essa requisição ela pode ser algo simples, como por exemplo, quero acessar a minha lista de produtos. Ou algo mais complexo, como por exemplo, quero realizar um pagamento. E é neste ponto que o gateway é como se fosse um porteiro de um prédio. Tudo passa por ele antes de chegar ao sistema interno. Perfeito? Agora a gente vai para a etapa 2 aqui, que seria a parte de validação de parâmetros. E aqui que começa a mágica do Gateway API. Porque antes de qualquer coisa, ele valida os parâmetros da solicitação. Isso significa que ele vai verificar se todos os campos obrigatórios estão presentes. Ele vai garantir que os dados enviados estão no formato correto. Então, por exemplo, se um cliente envia um número de telefone como texto ABC123, o gateway ele pode rejeitar isso imediatamente, sem nem incomodar lá o serviço de back-end. Isso vai economizar recurso e vai proteger os sistemas de dados inválidos ou maliciosos. A próxima etapa, que seria a etapa 3 aqui, que é o Hello List e o Danny List, né? Que são listas de permissões. E é nessa etapa que o gateway ele verifica se o cliente está numa lista de permissões ou numa lista de bloqueios. Então, por exemplo, clientes confiáveis, como parceiros ou usuários verificados, eles podem estar em uma lista de permissões. Por outro lado, um IP que tentou fazer ataques, por exemplo, DDoS, pode ser bloqueado já completamente neste ponto, nesta etapa 3. Então, ela é uma camada extra de segurança para evitar acessos não autorizados. Perfeito? Daí nós temos a parte de Authentication and Authorization, que também é considerado um ponto crucial, porque o Gateway API ele consulta um provedor de identidade, como por exemplo os meios que nós temos, OpenID ou OAuth, para garantir que quem está fazendo a requisição, né, a autenticação, e se essa pessoa, o sistema, ele tem permissão para fazer o que ele está pedindo, se ele tem autorização. Então, quem está fazendo a requisição e se tem permissão. Então, por exemplo, um cliente
pode estar autenticado, mas ele não tem permissão para acessar dados de outro usuário. Então, o gateway ele verifica tudo isso antes de continuar. A etapa 5, que é o rate limit, perfeito? Que é limitação de taxa no nosso português. Essa é uma estratégia para proteger os serviços de sobrecarga, rejeitando solicitações que ultrapassam o limite configurado. Isso também é muito importante para evitar ataques de negação de serviço, que é o DDoS também. Tá? Então, se um cliente enviar 100 requisições por minuto, o gateway ele pode bloquear temporariamente esse cliente, garantindo que os serviços de back-end eles continuem funcionando para todos. Se o teu gateway não tem limitação de taxa, pode dar um problema muito sério. Uma vez eu implementei todo o processo sem a etapa 5, sem a limitação de taxa. O que aconteceu? Sofri um ataque e eu perdi R$30 mil em menos de 30 minutos. Tá? Bom, a próxima etapa, vou falar já da etapa 6 e etapa 7, tá? Que é o Dynamic Routing e o Services Discovery, que é roteamento e descobertas de serviço. Então, agora que a solicitação ela já foi validada, autenticada e aprovada, o Gateway API ele precisa decidir para onde ele vai. Então, nessa etapa, ele analisa o caminho da URL para determinar qual microserviço deve receber a requisição. Então, por exemplo, se a URL for /produtos, o Gateway vai encaminhar para o microserviço de produtos. Se for uma /usuários, ele vai para o microserviço de usuários. E, além disso, o Gateway ele pode usar ferramentas de descoberta de serviço. Então, nós temos Consul, Eureka, outras ferramentas desse tipo para encontrar os microserviços que mudaram de endereço ou que eles escalaram de forma dinâmica. E a nossa etapa 8, que é o Protocol Conversion, que seria a conversão de protocolos, né? Ela é uma função que, como é que eu posso explicar? Digamos que o cliente envia uma requisição HTTP, mas o microserviço ele trabalha com gRPC. Então o Gateway ele faz essa conversão automaticamente para ti. Ele garante que o cliente não precisa se preocupar com os detalhes técnicos ali do back-end. Isso facilita o quê? A integração entre sistemas e principalmente a integração que usam tecnologias diferentes. E daí nós temos esses outros quadros aqui, né? Nós temos o 9, o 10, o 11 e o 12, que seria a parte de resiliência, monitoramento e cache. Então, a etapa 9 seria os tratamentos de erros, né? Então, se algo der errado, o Gateway ele pode capturar o erro, criar logs, retornar uma mensagem amigável para o cliente. Nós temos a etapa 10, que é o Circuit Break, que é muito importante, que impede falhas em um serviço específico e impede que aconteça aquele efeito cascata de falhas no nosso sistema. A etapa 11, que é o Logging, é a parte mais de monitoramento mesmo, né? Então, o API Gateway ele vai enviar logs para ferramentas como, sei lá, Elasticsearch, Firebase Crashlytics, que permite que o desenvolvedor ele acompanhe o desempenho do teu microserviço ali, né? Do teu gateway. E a etapa 12 é o famoso cache, né? Então, são dados que não mudam com frequência, que podem ser armazenados em memória, tipo heads, né? Reduzindo cargas no teu microserviço, melhora a velocidade. Então, tudo que já tem no cache, tu já retorna de forma imediata. Então, pessoal, é assim que a API Gateway funciona. O passo a passo, sem delongas, sem enrolação. É como um verdadeiro porteiro que organiza, valida e protege o fluxo de requisições entre clientes e microserviços. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os colegas que precisam entender todos esses conceitos. E me conte nos comentários, né? Qual API Gateway você está utilizando, certo?
E acho que é isso. E até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido. Fui!